Olá, meus amigos! Hoje eu vou te ensinar um tema sempre explorado em prova: os efeitos da decisão de mérito na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A gente vai partir do texto da Constituição, vai passar pela lei e, por fim, vamos chegar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça em Santa Catarina e seu professor de Direito Constitucional aqui pelo Estratégia Carreiras Jurídicas. Antes de partirmos para o nosso conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal da Coruja aqui pelo YouTube e também deixar o joinha, curtir esse nosso vídeo e depois de assistir essa nossa dica, comenta aqui para eu saber o que você achou desse conteúdo. Combinado? Vamos trabalhar então, meus caros, vamos começar com uma compreensão desse tema, a decisão de mérito em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Meus caros, o nosso ponto de partida aqui é muito importante e ele não está propriamente no controle de constitucionalidade, ele está lá no constitucionalismo. Meus amigos, nós vivemos hoje uma fase do constitucionalismo denominada de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. E uma das dimensões presentes no constitucionalismo contemporâneo é a dimensão que habilita o controle constitucional das omissões inconstitucionais. Vejam que, com base nos princípios da supremacia da Constituição e da força normativa da Constituição, reconhece-se hoje, à luz do neoconstitucionalismo, que não fazer aquilo que a Constituição determina é algo tão grave quanto fazer aquilo que ela proíbe. A omissão inconstitucional passa a ser uma categoria jurídica que permite a censura por inconstitucionalidade. Agora vejam que esse é um fenômeno novo, próprio do neoconstitucionalismo, e isso exigiu uma especialização de instrumentos de controle de constitucionalidade. Foi preciso desenhar instrumentos específicos para se fazer controle de omissões inconstitucionais. E a Constituição Brasileira de 88 adotou expressamente dois instrumentos com essa finalidade: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Nosso tema está posicionado neste primeiro instrumento, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Agora vejam, meus caros, vejam, vamos colocar os nossos pés lá em separação dos poderes. Esse tema é multifacetado. O controle pelo Poder Judiciário de uma omissão atribuída a um outro poder é algo muito sensível na dinâmica da separação dos poderes. Porque a essência do nosso problema é a seguinte: se o judiciário reconhecer a omissão, o que o judiciário vai fazer? Se o judiciário reconhecer uma omissão do poder legislativo, será que o judiciário vai poder resolver este problema decorrente da omissão e colocar no lugar uma solução produzida pelo próprio judiciário? Isso não seria o reconhecimento ao judiciário da função de um legislador positivo? Pois bem, tema polêmico, controvertido, sensível, que gera críticas, gera ruídos na dinâmica da separação dos poderes. E aí vejam vocês como é que o Constituinte se saiu quanto a este problema na ambiência da ADO. A Constituição Federal, lá no artigo 103, parágrafo 2º, disse o seguinte, está aqui na tela para vocês: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Veja que o dispositivo constitucional dá uma solução bem respeitosa ao poder tido como omisso.
o Judiciário, no caso o Supremo, vai declarar a omissão e constituir em mora, falar, olha, Legislativo, olha, Executivo, nos casos em que for pertinente, vocês estão sendo omissos à luz da Constituição. Esse dispositivo da Constituição Federal é depois retomado em 2009, quando se tem a alteração da Lei 9.868 de 99, a lei que rege a ADI e a ADC. Essa lei foi alterada em 99 para passar a reger também a ADO. Veja que o Supremo já admitia a ADO desde a promulgação da Constituição de 88. Mas com essa legislação de 2009, a gente passa a ter um regramento, um detalhamento infraconstitucional desse instrumento. Mas aí vem a lei, no artigo 12H, caput parágrafo 1º, e basicamente consagra aquele mesmo conteúdo que já constou do artigo 103, parágrafo 2º. Agora vejam vocês a frustração, né? Vejam vocês a frustração, porque a gente está diante de um problema grave, a omissão inconstitucional, e um dos instrumentos voltados a atacar a omissão inconstitucional recebeu da Constituição Federal e depois da lei essa perspectiva de desfecho, de julgamento de mérito. Agora vejam que a discussão não acaba por aqui, pessoal. Esse nosso tema não se esgota por aqui. Por quê, meus caros? Porque o Supremo Tribunal Federal, vivenciando esse problema dos potenciais efeitos ou dos limites dos efeitos de uma decisão de mérito no âmbito de uma ADO, por muitos anos reconheceu que em sede de ADO caberia ao Judiciário, no caso a Corte Constitucional, apenas declarar a mora do poder omisso e aguardar a atuação daquele poder. Agora, meus caros, nos últimos anos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos identificado uma sucessão de ADOs, de casos julgados em sede de ADOs, de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, que tem dado uma remodelagem aos efeitos da decisão da Corte em sede de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Deixo aí nos slides para vocês 4 exemplos, e vou pensar um para comentar com vocês a título de ilustração. Talvez o mais recente, a ADO 38, julgada em 2023. Nós sabemos que o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando versa sobre a Câmara dos Deputados, prevê que uma lei complementar da União tem que fixar o número total de deputados e também tem que proceder a uma distribuição desse número de deputados por Estado e pelo Distrito Federal, definindo o número de representação de cada um desses entes federativos de modo proporcional à população de cada Estado e do DF, de modo que nenhum deles tenha menos de 8 nem mais de 70. Agora vejam que esse artigo 45, parágrafo 1º, também exige que no ano anterior às eleições é preciso haver uma lei complementar que venha e faça os ajustes necessários a esta distribuição de vagas de deputados federais entre estados e DF. Por quê? Porque a população brasileira cresce e não cresce de maneira proporcional Brasil afora. Então é preciso haver uma redistribuição das cadeiras de acordo com o crescimento da população brasileira, e isso se dá mediante lei complementar. Uma lei complementar para fazer esses ajustes. E essa lei complementar para esses ajustes, até hoje, nunca foi editada. E aí, nesta ADO 38, julgada em 2023, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a examinar essa omissão do Congresso Nacional. E a Corte, sim, reconheceu a mora do Congresso e deu um passo adiante, fixou ao Congresso Nacional um prazo para edição dessa lei complementar, o que já é uma certa inovação à luz da literalidade do artigo 103, parágrafo 2º que nós vimos. Mas vejam que o Supremo fez ainda mais. O Supremo, antecipando-se a uma omissão continuada, uma omissão que perdure ao julgamento da ADO 38, já veio e disse o seguinte: se o Congresso Nacional não editar essa lei complementar, mesmo após o prazo que eu estou lhe fixando,
vai caber ao TSE fixar o número de deputados e a sua distribuição entre os estados e DF. E aí vejam que como a corte, em sede de julgamento de mérito de uma ADO, tem feito muito mais do que meramente declarar e constituir em mora o poder omisso.